Estamos de volta, queridos estudantes, depois daquela goladinha de café, né? Vamos lá para a nossa segunda aula de hoje, nossa aula de oficina de língua portuguesa, em que vamos falar de mecanismos de argumentação, nenéns. Olha só, você naturalmente vai entender que a persuasão é um mecanismo utilizado dentro da argumentação. É verdade, só que a argumentação não se baseia só em persuasão, ela se baseia também em convencimento, tá? Eis aí o cat jump, o pulo do gato. Olha aí, mecanismos de persuasão e argumentação. Primeiramente, gente, antes de nós adentrarmos aos slides, entenda que a argumentação, ela se baseia na sustentação de uma tese ou de uma ideia central. Então, veja que toda e qualquer argumentação, seja ela estabelecida pelos mecanismos de persuasão ou de convencimento, ela com certeza visa a fazer com que o outro mude de comportamento, entende? A maneira como isso é feito, as estratégias empregadas, é que vão definir a diferença entre persuasão e convencimento. Enquanto que na persuasão você tem técnicas mais voltadas para as escolhas individuais, para as emoções, sentimentos, preferências do interlocutor, lá no convencimento você tem técnicas mais objetivas. Você tem técnicas como a alusão histórica, as analogias ou comparações, as exemplificações, a associação entre argumentos ou raciocínios de causa e consequência. Então, quanto mais direta for a técnica, mais próximo da argumentação você estará, do tipo convencimento. Quanto mais atentarmos para as preferências do interlocutor, seus gostos, suas emoções e sentimentos, mais persuasiva será a técnica argumentativa. Então, tudo isso tem que ser percebido. Porque quando a gente vai comunicar, principalmente com o propósito de argumentar, a gente precisa saber, primeiro, o gênero, quem é o interlocutor, como é que isso aí vai acontecer. Aí você pensa assim, tia, o texto atativo argumentativo, cobrado dos principais vestibulares do país, ele é, então, de defesa de uma ideia, né? É. E lá dentro, será o tipo de argumento que se utiliza? É mais voltado para a persuasão ou mais voltado para o convencimento? O que é que você utiliza mais? Você se volta mais para a subjetividade, para os gostos pessoais do seu interlocutor? Ataca mais as emoções dele, os sentimentos? Ou busca mesmo argumentar por via de técnicas mais diretas, mais objetivas, apresentação de dados, citações, explicações, raciocínios lógicos, né? Então, é evidente que na argumentação a gente tem muito mais, tá? O convencimento do que a persuasão. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Veja lá. Dentro aqui desses mecanismos, a gente vai perceber que as palavras estabelecem relações entre si. É verdade. E essas relações elas podem estar definidas nesses mecanismos de persuasão. Por isso você tem aqui as relações semânticas, ou seja, as ideias. Vocês já ouviram falar nos operadores argumentativos? Claro que sim. Isso aqui é um ponto, gente, desculpa. Sei o que eu queria botar neste pseudo-acento aqui, nunca nem existiu aí. Pronto, agora vai. Ideias. Pronto, agora sim a palavra escrita de acordo com o registro formal. Olha só, por que você em certas partes do texto usa essa palavrinha? Mas, por que em certas partes do texto você usa essa palavrinha? Portanto. Em outras você usa mas também. Mas também. Em outros você emprega, por exemplo. E etc. Você vai marcando, ao longo da construção textual, na oralidade ou na escrita, as ideias para as quais você quer chamar a atenção. Então, sim, existem relações semânticas, existem relações de sentido nesses mecanismos a partir dos quais a argumentação vai sustentar.
A tese e os argumentos que a sustentam. O que a gente chama de tese nessa perspectiva? Tese aqui, querido estudante, é a ideia central. Olha aí, ó. Ideia central. Argumentos. Justificativas. Fatos. Explicações. Analogias. Citações. Escrevendo um monte de estratégia aqui, ó. Definições que vão servir a um propósito. Todas elas tem o propósito de sustentar a tese. Você está vendo? Então, lembre-se que a tese é o seu ponto de vista sobre um determinado tema. Por isso que toda redação Enem ela tem um tema, e esse tema revela uma situação problemática no país. Para essa problemática, o que você pensa de maneira geral? Bom, se, de acordo com o tema, os estigmas relacionados às doenças mentais na sociedade brasileira, eu penso que, de fato, esses estigmas existem e são perpetuados devido ao preconceito enraizado na sociedade brasileira e à negligência governamental. Olha só, você afirma que os estigmas existem, você pode fazer uma contextualização desse tema como um exemplo das muitas formas de contextualização que a gente tem. Você cita o episódio conhecido como o Holocausto Brasileiro, no Hospital Psiquiátrico em Barbacena. Na época, gente, nem todos que estavam nesse hospital eram realmente doentes mentais, né? Na época, todo mundo era considerado louco. Não interessa qual era a enfermidade mental que essa pessoa sofria. Muitas vezes nem eram pessoas com esses problemas. Eram apenas pessoas que não se encaixavam nos padrões sociais da época. Por exemplo, uma moça que perdia a virgindade, uma moça que engravidava, um rapaz ou uma moça que se revelavam, né, na questão do gênero como amor afetivo, ou que simplesmente era rebelde, que não aceitava, por exemplo, as opiniões políticas da família. Então, o outro que não aceitava um casamento por encomenda, enfim, pessoas que não se encaixavam nas determinações sociais da época, eram colocadas lá. O fato é que essas pessoas sofriam atrocidades, né? Estupro, maus tratos, viviam em péssimas acomodações, não tinham higiene, não tinham conforto, eram torturadas. Então, muitos e muitos morreram. Existem retratos, documentários, né, sobre esse fato na época. Então, você já poderia dizer que o estigma social, socialmente constituído no Brasil sobre as doenças mentais, não é algo recente. Isso pode ser comprovado, aí você apresenta um argumento de comprovação. Isso pode ser comprovado pelo episódio conhecido como Holocausto Brasileiro, ocorrido em Minas Gerais, um hospital psiquiátrico que torturava e levou à morte várias pessoas e muitas vezes nem eram de fato doentes mentais. Então, você pode fazer tudo isso para fomentar, ou seja, para construir a sua argumentação, porque você quer convencer o outro. Se você já começa assim, vai bem. Evidentemente, você vai muito bem. Então, veja, dependendo do seu interlocutor, responsáveis, amigos, ficaria simples escolher quais argumentos funcionam melhor. Na dissertação escolar, porém, seu interlocutor pode ser qualquer um, né? Então, por isso, num gênero como esse, a gente tem que ter mais preparo, tem que ter mais conhecimento, porque quem vai avaliar o seu texto, você não sabe quem é. Você está escrevendo para convencer uma pessoa que você não conhece, nunca viu nem vai ver. Porque a idoneidade do exame, a seriedade está aí, você não saber nunca quem é que vai corrigir seu texto. Então, é um leitor universal. Então, aí é que o seu esforço de buscar conquistar o outro, de convencer o outro, fazer com que o outro acredite naquilo que você está dizendo,
Isso demanda uma série de fatores, demanda muito conhecimento, relação entre determinadas áreas do conhecimento que estão, evidentemente, conectadas ao recorte temático, fazer uma boa interpretação e organização das ideias que vão aí desenvolver o tema. Então, é uma série de artifícios que você deve demonstrar conhecimentos para escrever esse texto. Então, seus argumentos devem ser também universais, ou seja, serem reconhecidos como verdadeiros ou possíveis por qualquer um. Serem. Pronto. Ou seja, você apresentou uma ideia, uma tese, e você comprovou essa tese de modo incontestável. Esse é o bom argumento. O bom argumento é aquele que cala o outro, de modo que o outro diga: não consigo contestar o que você disse. Sou obrigada a concordar com você. Se você chegar a esse nível, você está ótimo. Consegue realmente ser um bom argumentador. Aqui vão algumas estratégias que podem ajudá-lo, querido estudante, nessa importante escolha. As famosas estratégias argumentativas. Primeiro, você precisa conhecer os tipos de argumentos, né? As estratégias argumentativas empregadas são muito importantes nesse processo. Então, você perceber a que é mais viável, a que vai ajudar o interlocutor, o leitor, a perceber qual é a linha de raciocínio estabelecida no seu texto. Normalmente, se tratando da dissertação escolar, nos moldes do Enem, a gente vai ter 4 parágrafos. Então, você monta o chamado projeto de texto. Esse projeto ele vai conter elementos como a contextualização do tema, a relação com a realidade brasileira. Pode ser uma relação atual, né? Se você, por exemplo, optar pela argumentação por alusão histórica, relação com o Brasil. Aí, você tem que apresentar a tese e você pode, em seguida, ou apresentar raciocínios que levem o interlocutor a entender que você vai criar 2 parágrafos, em que o primeiro, o desenvolvimento 1, vai apresentar causas, né, para o problema apresentado e consequências no D2. Ou você pode ainda, né, dentro dessa logística, apresentar o fator de causa 1 mais o fator de causa 2. Sendo que o fator 1 você vai desenvolver com causa e consequência do D1, o fator causador 2 você vai apresentar relação de causa e consequência no D2. Então, isso aqui é um projeto de texto. Claro, aí está o esqueleto, aí você vai preenchendo, pensando nos repertórios que você vai utilizar lá na introdução, lá no desenvolvimento, pensando nas propostas que você vai apresentar lá na conclusão, devidamente conectadas ao tema sempre, respeitando os direitos humanos, claro, né, amores? Então, olha só, a argumentação por citação, que é o conhecido argumento de autoridade, ou argumento autoritário, é um dos argumentos que não falha. Você pode pegar e fazer uma pesquisa, gente, com os textos nota 1000, que você vai ver que todos eles têm um argumento de autoridade. Esse argumento, ele não é necessariamente manifestado por uma pessoa. Às vezes é uma pessoa como um escritor, um historiador, um filósofo, um sociólogo, um pedagogo. Se o tema tiver a ver com a educação, você pode, dependendo do recorte, citar um dos mais renomados pedagogos, se não mais renomados, patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Olha só. Disse? Esse é um argumento de autoridade. Na obra tal, do renomado pedagogo Paulo Freire, entendeu? Inclusive, houve redações nota 1000 de um tema que falava, não sei se vocês lembram, Rutinha, que envolvia a educação de surdos, né? Soluções para a educação mais inclusiva de surdos no Brasil, alguma coisa assim, ou desafios educacionais para a inclusão de surdos no Brasil. Algo assim. Me lembro exatamente do recorte temático. Mas num recorte temático como esse, de certo, ó,
Paulo Freire cairia como uma luva. Seria um argumento de autoridade. Você poderia também utilizar como argumento de autoridade uma pesquisa de uma instituição que, de preferência, tenha notoriedade social, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dependendo do recorte temático, né? Você poderia pegar uma pesquisa que mostra a quantidade de alunos surdos que estudam no país, a quantidade de profissionais especializados que são voltados para esse público. Aí você vai contestar isso. Então, apesar de a Constituição Federal de 1988 garantir de maneira isonômica a educação a todos, essa prerrogativa legal é negada, como demonstra na realidade um dado proposto pelo IBGE, segundo o qual não sei quantos por cento de alunos com surdez não têm aulas com profissionais qualificados ou sequer têm aulas. Ou seja, há uma exclusão ainda. Entende? Então, você usa um argumento de autoridade. É, nesse caso, a voz de uma pessoa ou de uma instituição que vai corroborar, ou seja, confirmar a sua opinião. Normalmente, essa pessoa ou instituição citada é um especialista na área ou alguém conhecido pela sociedade como confiável. Então, você vai citar a Fundação Nacional do Índio, né? O INMET, dependendo do tema, né? O Instituto Nacional de Pesquisas Aplicadas, Pesquisas Espaciais Aplicadas. Você vai citar o IBOP, né? Você vai citar alguma ONG conhecida, você vai citar a Organização Mundial de Saúde. Enfim, tudo é argumento de autoridade. Tudo que você utilizar que for notoriamente reconhecido pela sociedade, que expressar confiabilidade, seja uma pessoa, seja uma instituição, é considerado um argumento de autoridade ou argumento autoritário, tá? Então, isso aqui nada mais é do que uma citação, beleza? Você pode citar a obra de um determinado autor, você pode citar a frase dita por um filósofo, né? Por aí vai. Tese. A leitura é extremamente importante. Vamos lá. Num tema que envolva aí desafios para possibilitar o desenvolvimento da leitura no Brasil. Olha aí. A leitura permite ao homem se comunicar, aprender e até mesmo desenvolver, trabalhar suas dificuldades. Em reportagem recente, uma grande revista de circulação nacional atribuiu à leitura a importância de agente fundamental para a transformação social no nosso país. Ainda está um tanto quanto genérico, mas a pessoa poderia ter citado qual era a revista. Em entrevista recente ou em reportagem recente na revista Veja, na revista UER, na revista Época, um autor renomado falou sobre a relevância da leitura para a transformação social, para a transformação também individual, olha aí. Então, isso aqui é uma espécie de argumento autoritário, um argumento de autoridade. Vice? Perceba que dessa vez foi citada aí uma revista e alguém que falou, né, dentro de uma das matérias divulgadas nesse meio. Através do conhecimento da língua, todos têm acesso à informação e são capazes de emitir uma opinião sobre os acontecimentos. Ter opinião é cidadania e essa parte pode ser a grande transformação social do Brasil. Olha aí. Escreve muito bem, né? Com muita eloquência, muita objetividade. Então, claro, nem toda argumentação ela é objetiva. Você vê mais objetividade em textos argumentativos como o editorial, a dissertação escolar, que é um dos textos mais conhecidos por vocês, né? O nome já diz, dissertação escolar, o abaixo-assinado, tá? E tantos outros textos argumentativos que se encaixam nesse perfil. Uma charge argumenta, mas a linguagem é diferenciada. A linguagem é evidentemente mais subjetiva, mais expressiva. Pode lançar mão de recursos como figuras de linguagem, ambiguidade, duplo sentido, né? Trocadilhos. Então, você tem que ver em que meio essas estratégias argumentativas vão funcionar, tá? Para você saber quais serão, evidentemente, as mais eficientes. A argumentação por dados concretos. Bom, o nome já diz. Esse tipo de argumento se baseia em um dado concreto da realidade, ou seja, um fato, uma situação, uma pesquisa que é notadamente reconhecida no país. Então, não adianta você querer forjar. Por quê? O avaliador tem mecanismos, ele tem instrumentos para descobrir se você está mentindo, né? Porque, por exemplo, vamos supor que você coloque
uma argumentação por dado concreto, tu invente um dado. Não existe inventar dado. Porque ele vai procurar o dado e não vai achar. Ele vai dizer, inventou, é mentira. Então não adianta, né? Até porque estatísticas, por exemplo, elas servem para comprovar. Então elas revelam aquilo que o autor quer provar. Então, se você cita dados estatísticos de órgãos, né, que têm autoridade para emitir essas informações, um dos mais citados em termos de estatísticas é o Instituto Nacional, né, o Instituto Brasileiro, aliás, de Geografia e Estatística, famoso IBGE, que é responsável pelo censo e outras tantas pesquisas importantes do país. Tá bom, nenéns? Olha aí. Tese. O brasileiro não tem o hábito de ler. Bom, se eu tenho uma tese que diz que o brasileiro não tem o hábito de ler, essa é a minha opinião central, não vou poder ficar só nisso. Eu vou defender. Como é que eu defendo? Em uma pesquisa recente sobre hábitos de leitura, os brasileiros ficaram em 27º em um ranking de 30 países, gastando 5,2 horas por semana com um livro. Os argentinos vizinhos ficaram em 18º. A gente precisa também saber a que ponto existe, até que ponto esse dado está atualizado, né? Evidentemente que um texto como a dissertação escolar e as estratégias argumentativas empregadas nelas tem que realmente corresponder à realidade, tem que ser as mais recentes possíveis, certo, nenéns? Então, melhor você se atualizar sempre, tratar de ler jornais impressos ou digitais, procurar assistir aos telejornais que tenham de fato credibilidade, para que você esteja constantemente informado. Isso é muito relevante, tá? Como estratégia argumentativa. Então, tá aqui, um dado. Muito alarmante, inclusive, né? Veja mais. Argumentação por exemplificação. Simplesmente o candidato exemplifica aquilo que ele quer demonstrar, aquilo que ele quer provar. Então, se faz uma defesa da tese a partir da apresentação de um exemplo. Esse exemplo vai conter um fato, ou pode conter um fato, pode conter um acontecimento que demonstre, tá? Ou demonstre o que o autor quer provar. Por exemplo, em desafios para manter um meio ambiente socialmente, não, só ecologicamente equilibrado, o que a gente poderia ter como exemplificação? Você diz, no Brasil, os diversos cenários que demonstram a devastação da natureza em todas as ordens, rios, mares, florestas, têm demonstrado um constante desequilíbrio ambiental. A exemplo, pode-se citar os últimos episódios ocorridos, como o vazamento de óleo nas praias de algumas regiões do Nordeste, né? Segundo as investigações, parece que foi um navio grego, sei lá. Ainda hoje eu estava assistindo uma reportagem, o pessoal encontrando, parece que na praia do Recife, resquícios de óleo. Olha só. Então, um dado recentíssimo. Você tem uma exemplificação. Um outro dado que pode comprovar essa devastação da natureza, ao desequilíbrio ambiental, foram os episódios recentes de enchentes ocorridas na região serrana do Rio de Janeiro, Petrópolis, e no Recife, né, que há muitos e muitos anos eles não viam uma cheia como eles viram, né, nesses últimos tempos. Então, o que ocorre é que você pode exemplificar, utilizando um dado, um acontecimento, o seu argumento. E, evidentemente, aquele ditado que já diz, contra fatos não há argumentos. Ou seja, quem é que vai contestar uma exemplificação baseada em um dado, em um fato concreto da realidade? Dá? Não dá. Quem que, no caso de você citar uma enchente ocorrida no Recife, como a gente viu que ocorreu, quem que vai dizer que tu está mentindo? Ou e a pessoa que está mentindo vai ter que provar que tu está mentindo, né? Entendeu? Então, tudo isso, nenéns, é informação. Mas para isso você deve estar bem informado. Observação, é preterível que o fato escolhido seja amplamente conhecido, ou seja, é algo preferível, perdão.
É preferível que o fato escolhido seja amplamente conhecido. Por quê? Para que se evite a contestação. A pessoa tende a não contestar um fato que é de grande repercussão no país. Então, essas enchentes, tá? Nas regiões serranas, ocorridas em Recife, o vazamento de óleo, é algo em conteste. É algo que foi veiculado de maneira bem ampla em todas as mídias de comunicação, podcasts, TV, internet, mecanismos impressos, jornais e revistas. Então, não tem jeito. Quanto mais conhecido for o fato, for o acontecimento, melhor, tá? Então, eu não cairia nisso aqui dizer que não precisa ser verídico. Claro que precisa, né? Mas é conhecidamente verossímil. Quando ele diz que não precisa ser verídico, é porque você pode fazer uma paráfrase, e às vezes a pessoa não lembra, né, exatamente do fato ocorrido ipsis mas você pode citar de maneira genérica as últimas enchentes ocorridas em território brasileiro, Rio de Janeiro, Recife. Aí não entra em mais detalhes se você vê que pode se complicar, né? Ok, mas, tese. O Brasil começa a dar mais importância à leitura. Se o Brasil começa a dar mais importância à leitura, ou seja, nós temos aí, aos poucos, aumentado o número de leitores, embora esteja ainda bem distante do ideal, já é uma evolução, né? Se houve um aumento, por mínimo que seja, houve evolução. Então, um jovem senta no metrô, abre sua mochila, retira um livro e começa a ler. Uma situação criada. Essa é uma imagem cada vez mais frequente e que reflete uma lenta mudança de hábitos no Brasil. Eu não me recordo de qual cidade ou quais cidades essa medida foi estabelecida, mas eu achei muito interessante, né? As pessoas estavam lá em alguns locais colocando livros nas paradas de ônibus, nos metrôs, para que outros pegassem o livro, lessem, mas aquele que pegasse o livro trazia outro, que a pessoa supostamente não conhecia. Isso para ampliar, né, essa capacidade de leitura, para fazer com que as pessoas lessem mais. E era muito interessante essa estratégia, né? Evidentemente criada nesse sentido. Então, isso aqui pode até não ser verdade, mas pior que é verdade, viu? Foi uma cena real em algumas cidades do Brasil. Incentiva a leitura por meio de troca de livros nas paradas de ônibus, nos metrôs. Muito top. Por causa e consequência, também é sem dúvida uma das estratégias argumentativas mais utilizadas, gente. Você coloca de um lado a causa, do outro a consequência. Como você vai manifestar isso aí no texto verbal? Bom, as estratégias são muitas, né? Então, aqui você vai ter o chamado raciocínio lógico. Ou seja, a lógica é que se eu aponte, tá, um elemento causador ou motivador, esse elemento motivador causador, ele vai provocar o quê? Um resultado, um efeito. O que é isso? Consequência. Repare que, de certa forma, a tese que você vai escolher, ela é uma consequência. Ele é um problema estabelecido. Se você diz que, apesar do artigo 225 da Constituição Brasileira de 1998 garantir a todos, sem exceção, um meio ambiente ecologicamente equilibrado, na realidade, isso não acontece. Quando você coloca aqui, a Constituição garante, mas essa prerrogativa legal, ela é contrastada, ela é contestada pela realidade que não aplica a lei, não aplica o que diz a lei, você me apresentou uma consequência, não é isso? Se eu estou dizendo que nosso meio é desequilibrado ecologicamente falando, quem é que provocou isso? Aí você vai apontar os elementos causadores. Esse problema decorre da deseducação brasileira, ou seja, as pessoas não são educadas para protegerem o meio ambiente,
e da ineficiência ou ineficácia governamental. Normalmente a gente coloca como elemento culpado o governo, né? Essa perspectiva. Nem sempre é ele. Às vezes são as próprias pessoas, às vezes é a própria sociedade, que ao não criar situações para que as pessoas sejam educadas desde criança a entenderem que desequilíbrio ambiental é, evidentemente, uma situação que pode, a longo prazo, levar a raça humana à extinção, é, com certeza, uma sociedade fadada ao fim, né? Então, não é culpa do governo só. A sociedade em si, por não fazer o que tem que fazer, por não cobrar, evidentemente é culpada. Então, você tem raciocínio, causa e consequência. Ou seja, a causa aqui sendo o motivo e a consequência sendo o efeito ou resultado de determinado fato. Assim, ele pretende, de maneira lógica, isso aqui é um raciocínio lógico, provar sua tese. Então, até que ponto eu estou mentindo ou posso ser contestada quando eu digo que o desequilíbrio ambiental é provocado pelas nossas ações, pela falta de educação da população e pela ineficiência do governo? Onde é que o governo falha? Em não cumprir a lei, em não fazer com que haja fiscalização necessária para saber se os mananciais estão sendo protegidos, se a natureza está sendo respeitada. É aí onde está a falha. A lei já existe. Então, cuidado com as falhas na argumentação. Você diz assim, o governo não cria leis. Não, está errado. As leis já existem. O governo não é responsável por criar lei. Quem cria lei é o Poder Legislativo. E o governo, junto aos seus pares, vai tratar de vetar ou não vetar essa lei. Então, o que ocorre? Preste atenção em como você vai argumentar, certo? Ninguém vai contestar isso, né? Ninguém vai dizer que não é verdade o que você está dizendo, porque realmente é uma falha. Se a lei não é cumprida, é porque alguém não está fazendo com que ela seja cumprida. Quem é que tem o poder de fazer com que ela cumpra? De um modo em geral, tá? É o ente governamental, o Estado, através do Poder Judiciário, evidentemente. Ou seja, o Poder Judiciário tem força de obrigação, fazer com que você seja obrigado a cumprir. Mas se o governo não cria os mecanismos de fiscalização necessários para acompanhar a efetivação e aplicação da lei, vai falhar, né? Então, não é mentira. Se eu digo que a população é mais educada, que a população jogar lixo nas ruas, permitir que as águas do rio sejam poluídas, ao não fazer a parte delas, também contribuem para esse desequilíbrio ambiental, isso também não é mentira. Isso, inclusive, é um fato de senso comum. Olha só. O ato da leitura traz benefícios incríveis. Então, eu tenho aqui a leitura e o que ela provoca. Causa. Bons hábitos de leitura, consequência, benefícios maravilhosos. Os benefícios da leitura são cientificamente comprovados. Veja, pesquisas indicam que crianças que têm o hábito da leitura incentivado durante toda a vida escolar desenvolvem seu senso crítico e mantêm seu rendimento escolar em um nível alto. O analfabetismo, um dos grandes obstáculos da educação no Brasil, está sendo combatido com a educação de jovens e adultos, mas a tecnologia está afastando nossas crianças dos livros. Então, ao passo que a gente percebe que o país cria estratégias para aumentar o número de leitores, também há contrapartida. Ou seja, que as tecnologias estão tirando das crianças esse hábito saudável. Eu não concordo muito não, né? Tem menino que lê aí pra caramba, por meio de leitores, né? Como é o nome daquele bicho mesmo? Esqueci, é Kindle, isso. Os Kindles, né? Os tablets, os próprios celulares também servem de mecanismo de leitura, né? Os meninos também adoram livros impressos. Então, eu mesmo, que sou professora, tenho percebido ao longo desses anos, desses 26 anos de profissão, a mudança desses hábitos, né? Tem até menino que quer ler no meio da aula, tá dando aula, o menino lendo, meu filho, calma. Calma, que não é assim também não, né? Então, é isso. Ele coloca aqui como consequências os benefícios que a leitura pode provocar, o desenvolvimento notadamente registrado em crianças que crescem lendo e têm, evidentemente, uma capacidade crítica muito maior, né? Então, causa e consequência, com certeza,
são dos argumentos, tipo de argumento, estratégia argumentativa que não falha, né, Inês? Não falha. Inclusive, eu disse para vocês, né? Eu vejo argumento de autoridade, eu vejo muito raciocínio lógico, causa e consequência, mas demais mesmo. Olha aí, ó. Aflora o senso crítico. Aqui uma dicasinha. Nesse livro, a Luísa Azevedo trata em O Cortiço de praticamente um ser que é personificado, né? O cortiço, ele pode ser um tema, gente, relacionado ao problema habitacional no país. A gente vê que nesse livro de Aloysio Azevedo, um livro naturalista, você vê uma crítica muito forte, né? As pessoas que vivem no cortiço. Tem uma figura lá que é o mandão do cortiço, parece que é um português. Aí eu li esse livro há muito tempo. Eu me recordo, acho que era João Romão. Que mandava em todo mundo lá, tá? Enquanto os outros viviam naquele aglomerado, na bagaceira. Gente lavando roupa, gente tomando banho, compartilhando banheiro, os quartos tudo grudado um do outro, todo mundo sabia da vida de todo mundo, era um negócio bagaçado. Então, você pode muito bem, num tema relacionado à garantia de moradia pela Constituição, citar o Cortiço de Aloysio Azevedo, né? Que é uma verdadeira crítica esse livro naturalista. Mas o Cortiço, ele vai analisar muito mais o comportamento das pessoas. Essa cena retrata bem, gente misturada com cachorro, tudo no mesmo ambiente, a bagaceira estendendo roupa, tá? Aqui é uma adaptação bem interessante, principalmente para alunos do fundamental, né? Esses jovens que têm mais dificuldade com a linguagem, vamos dizer assim, original desses clássicos da literatura, que é mais pesada, né? Eu digo pesada no sentido de ser bastante descritiva. Uma linguagem mais chata, mais difícil. Então, o maravilhoso Ivan já fez adaptações de vários clássicos da literatura brasileira e mundial para a linguagem dos jovens. A gente dá essa super dica aí para você, tá, gente? Para você que é aluno da EJA 7 já pode tentar ler mais aprofundadamente o clássico original. Então, cite filmes ou obras literárias como método introdutório de contextualização ou de estratégia argumentativa. Você pode fazer a introdução do seu texto num tema como esse, um tema relacionado à garantia de moradia no Brasil, que evidentemente não acontece, né? Pelo menos não de forma isonômica. Citar o Cortiço, olha que bacana. Na obra O Cortiço, na obra naturalista, Cortiço de Aloysio Azevedo, péssima realidade em que as pessoas são obrigadas, em péssimas condições de moradia, a conviver num cortiço. Lá, não sei o que. Aí você, evidentemente, de posse, né, dos elementos que a obra vai te oferecer, vai apresentar a contextualização. Na atualidade, essa obra de ficção revela-se na vida de muitos brasileiros para os quais o direito à moradia é negado. Olha aí. É sempre bom, portanto, iniciar a redação com um método de intertextualidade. Ou seja, a gente estava falando ainda agora, casou bem direitinho, né? Na nossa aula de redação, nas relações intertextuais, gente, vocês lembram que eu disse? Na verdade, quando você vai desenvolver um tema, o texto dissertativo argumentativo, isso é uma forma de paráfrase. Isso é uma forma de contextualizar. Então, muito bem-vinda a relação por paráfrase aqui. E assim, ó, você vai arrasando nas competências 2 e 3. A 2 voltada para a compreensão do que é a estrutura de um texto, né, argumentativo, compreender os propósitos da argumentação, entender qual é o propósito do gênero de dissertação escolar, também entra aqui na competência 2, ó. E 3, que já envolve aí um projeto de texto claro, bem definido, a relação entre os parágrafos, a interpretação das ideias, já é a sua capacidade argumentativa mesmo, analisada de maneira mais direta aqui na competência 3, né? Tanto é que ela fala com defesa de um ponto de vista e sem defesa de um ponto de vista, ou seja, um texto que não tem defesa de um ponto de vista é um texto avaliado aí 1 ou 2. Um texto com defesa de ponto de vista, ou seja, com argumentação clara, muito bem organizada, muito bem engendrada, né? Original, vai ter nota 5, né? O nível 5 aqui, nota máxima que é 200 no nível 3. Beleza? As peças ligadas à competência 3. Tá aí. Criação de um projeto de texto, a dissertação nos moldes da prova Enem,
Selecionar e relacionar uma argumentação coerente, ou seja, uma argumentação que não seja contraditória, tá? Então, ó, não contraditória. Buscar um fato, exemplo, comparações em defesa de um ponto de vista. Então, é fato que na competência 3, quanto mais diversificadas forem as estratégias argumentativas que você empregar, a exemplo do que a gente viu na nossa aula de oficina hoje, melhor para você. Então, de resto, é buscar estabelecer aí uma ligação direta, uma fluência textual que mostre um fio condutor do primeiro parágrafo até o último. Então, um texto como esse, gente, ele não oferece dificuldade de leitura nenhuma. É um texto cuja leitura é fluida, ou seja, a leitura transcorre na maior naturalidade. É difícil? É, não vou mentir, não é fácil não. Mas não é impossível não. Agora, evidentemente tem que haver dedicação da sua parte. Você tem que ser um leitor assíduo, né? Você tem que ser uma pessoa aí disposta e aberta ao conhecimento. Não estou falando só do conhecimento no sentido mais, vamos dizer assim, intelectual da palavra, não. Estou falando conhecimento geral, conhecimento amplo. Sabedoria. Bora lá. Pertinências argumentativas. Aqui o que a gente pode utilizar como repertório, né? Essas pertinências se revelam muito no repertório, que é um elemento avaliado na competência 2. O que o Enem chama de repertório sociocultural produtivo é nada mais, nada menos do que toda a bagagem de conhecimentos que até um determinado instante da nossa vida a gente acumulou. E observe o quanto que isso é relevante na escrita da dissertação escolar. Você, se não tem conhecimentos mínimos sobre um tema, não tem, portanto, como convencer o outro. Como é que eu quero fazer com que o outro aceite o que eu estou dizendo se eu não sei convencer? Se eu não sei argumentar? Você diz assim, qual é a tua tese sobre o estigma das doenças mentais na sociedade brasileira? Sei lá. Bom, se você não sabe opinar, argumentar que dirá pior. Então é isso. Como é que a gente obtém isso? Lendo. Tanto é que a pessoa vai lá e cita obras literárias, personagens ou pinturas, personagens de filmes, pinturas. Cita, sei lá, o Grito de Edvard Munch. Cita poemas como A Flor e a Náusea, de Drummond. Cita poemas como A Canção de Zílio de Gonçalves Dias. Pensadores da sociologia, da filosofia, Zygmunt Bauman. Simone de Beauvoir. Alusões históricas. Opa, palavra alusões. Correção, bebê. Alusões. Pronto. Alusões históricas, ou seja, referências importantes a fatos históricos que, evidentemente, conectados ao tema, vão estabelecer relação entre passado e presente. Também muito bem-vinda essa estratégia aí, viu, bebezinhos? Olha aí o grito que eu falei para você. Por uma série de 4 pinturas do norueguês Edvard Munch. Muito utilizado por alguns alunos, viu? Mas eu quero dizer que, se o seu repertório não for devidamente conectado, relacionado ao tema, ele se torna improdutivo e não adianta de nada, viu, bebês? Espero que vocês tenham aprendido muito nessas estratégias persuasivas de argumentação. Nos vemos na próxima semana. Ótima semana, abençoada, muito produtiva. Até a próxima. Tchau, tchau.